Aí eu peguei e fiquei nessa dúvida. Poxa, como é que será? Será que eu estou sendo bem sucedida aqui, crescendo na minha carreira? Eu já estava lá como gerente sênior, entrei como, né, advogada júnior. Eu falei, será que é por causa de mim ou será que é por causa da empresa? Quero ver como é que é o mundo aí fora. E aí foi quando eu olhei para o mercado e aí eu vi a Philips. Tinha uma vaga publicada, foi no LinkedIn, inclusive, que eu vi a vaga. E aí eu falei assim, poxa, eu gostaria de ir para uma empresa que fosse uma empresa que eu não precisasse apresentação, que dispensasse apresentações, sabe? Porque eu acho chato, às vezes, você falar para uma pessoa assim, você trabalha onde? Eu trabalho na empresa X, que faz isso, isso, isso. Porque a pessoa não consegue identificar de cara, né? Então, a minha única condição era essa. Eu tenho que ir para um lugar que eu fale o nome da empresa, todo mundo já sabe o que é. Empresa grande, conhecida. Tá. Apesar de que, hoje em dia, você fala Philips e as pessoas pensam que ainda vende TV, vende lâmpada, então eu ainda tenho que explicar que não é isso, é outra coisa. Aí depois eu conto essa parte para você. Aí eu peguei e achei essa posição na Philips, apliquei, passei pelo processo e consegui entrar na Philips. Era uma movimentação lateral, não era uma promoção, mas eu arrisquei. Confesso que não sei se você já mudou de emprego, se você já ficou muito tempo em uma empresa e depois foi para outra. O começo é desesperador, não é? É desesperador, exatamente. Graças a Deus, não é só comigo. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu consigo voltar atrás? Né? Você até pensa assim. E aí eu falei assim, nossa, e agora, né? E aí era tudo diferente, assim, a cultura da empresa bem diferente, né? Uma empresa holandesa, estava uma empresa americana, apesar de ainda ter uma cultura muito de empresa familiar, porque ainda estava vendo essa integração com os Estados Unidos para a divisão de snacks, né? Era mais forte para a divisão de bebidas já, mas aí, quando eu entrei na Philips, foi esse susto, né? Tudo era muito, assim, você podia falar com qualquer pessoa da Holanda a qualquer momento, né? Então, isso para mim foi uma coisa que eu falei assim, nossa, você não tem muito esse negócio de hierarquia dentro da Philips, a gente tem acesso a todo mundo, né? Então, isso é muito legal. Se eu quiser mandar um e-mail para o CEO global, eu posso. Se eu quiser chamar ele no Teams, eu posso. Isso para mim foi muito diferente, assim, sabe? Quebrar um pouco esses pilares, né? Essas barreiras que tinha muito mais de formal naquela época, ainda tinha muito mais formal dentro da PepsiCo. Então, por um lado, isso é bom, né? Num primeiro momento, mas também te dá muita insegurança, porque tanto você pode acessar a pessoa, como a pessoa pode te acessar. Então, você fala, nossa, essa pessoa está me ligando, né? E aí você já fala, nem vou atender. Legal. Então, isso foi bastante chocante para mim, assim, mas aos poucos foi me mostrando que aquilo era muito positivo. Eu sei que demorou, assim, digamos, eu acho que 1 ano para eu de verdade vestir a camisa e falar, fiz a decisão certa, tomei a decisão certa. E hoje eu digo assim, nossa, o que eu tive de oportunidades dentro da Philips, né, na minha carreira, essa mesmo que eu tenho hoje, né? Porque aí o que aconteceu? Eu entrei na Philips e eu tinha um plano, meu chefe na época, que era o líder do jurídico e do compliance do Brasil, ele falou, em 2 anos eu vou para a posição Latam e você fica com o Brasil. Falei, legal, só que aí em 1 ano ele saiu, mudaram os planos, ele saiu da empresa e eu assumi em 1 ano. E daí, depois de mais 2 anos, a minha chefe, que era líder da América Latina para Legal e Compliance, também mudou de posição, e aí eu assumi a posição de Latam. Então, em 3 anos, eu era líder de Legal e Compliance Latam na Philips. Que foi um crescimento, assim, muito rápido. E depois de mais 2 anos, de 3 anos, aliás, na posição de Legal e Compliance Latam, aí veio a oportunidade, o convite, na verdade, eu recebi um convite, não participei de um processo, assim, não me inscrevi para participar de um processo, mas naquele momento, o nosso líder na América Latina, né, que era o líder de negócio, que era um chileno, ele queria trazer uma pessoa que tivesse uma visão mais neutra dos negócios, mais neutra, assim, porque a gente ainda tinha 2 grandes divisões, né? A parte de consumo e a parte de saúde.
ele queria trazer uma pessoa que conseguisse ter uma visão mais holística e consolidar esses dois pilares, né? E não gerar um ciúmes aí nem de um lado nem de outro, porque se você coloca uma pessoa de saúde, a outro se preteriza e assim por diante, né? Então, eu tinha um bom relacionamento dentro da empresa, tanto com os meus pares, com as pessoas abaixo, com as pessoas acima, e eu acho que essa foi a fortaleza aí que me levou a ser a candidata para esse posto. Então, na hora que isso me foi oferecido, obviamente, eu, de novo, né, levei um susto, fui pensar, fui para casa conversar com todo mundo, e aí é uma coisa que entra, né, a diferença da mulher e do homem, né? Os homens, eles pegam e tá tudo bem, nem sabe o que vai fazer, já tá pegando a oportunidade. As mulheres, não, elas querem pensar, querem conversar com o gato, com o papagaio, com o marido. Então eu fiz dessa forma. Aí eu fui para casa, fui conversar quando surgiu a oportunidade e acabei aceitando. E estou aqui.